existem pessoas que é como se vivesse num lixão e como se as dívidas e a estagnação financeira fossem os ratos e as baratas. E as pessoas declaram, tem uma hora que ela não aguenta mais conviver com ratos e baratas. E ela declara guerra aos ratos e baratas. E aí o que acontece? Quando ela declara essa guerra, ela sai matando ratos e baratas. E ela de fato mata os ratos e baratas, ou seja, pagam as dívidas, botam a cabeça para fora na questão da estagnação, mas daqui a pouco tudo volta como era antes. E eu costumo dizer que prosperidade não tem a ver com ter tudo, mas não sentir falta de nada. Uma frase de Einstein que ele diz, é insanidade, presta atenção, é loucura. Insanidade é loucura, é insanidade continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultado diferente. Hoje eu quero trazer para vocês um resumo do livro que a gente está lançando, e o livro físico chega às nossas mãos agora no meio de janeiro, por volta dia 14, dia 15. A gente vai fazer o lançamento desse livro em algumas cidades brasileiras, e eu quero trazer para vocês um resumo sobre o que nós tratamos desse livro e como que esse livro surgiu. Então eu quero apresentar esse conteúdo, é um conteúdo transformador. Bom dia, Xavier. É um conteúdo transformador. Xavier está aqui em casa, gente. Passou o Réveillon aqui em casa, está aqui com a gente aqui. E quero abordar questões naturais, emocionais, espirituais que prejudicam as nossas finanças ou que estagnam as nossas finanças. E muitos de nós acreditam, e eu acreditei durante a minha vida, muito tempo da minha vida, que era só uma questão financeira e só uma questão natural. E descobri que não era. Nós vamos falar também sobre a relação do casal com as finanças. Isso é um resumo do que a gente trata no livro, né? É muito importante que nós possamos, de fato, tocar em todos esses assuntos que geram transformação. Então, quanto mais você puder comentar, reagir, marca um amigo, sabe, comenta, e comenta aqui, inclusive, ou me manda uma mensagem que eu quero saber qual a sua maior dificuldade em relação às suas finanças. Pode mandar um comentário para mim, se você quiser comentar aqui, ou manda um comentário para mim, eu quero saber. A gente vai começar o lançamento do livro agora no começo do ano, e eu quero levar assuntos, eu quero focar nas maiores dificuldades das pessoas para terem uma vida de fato próspera, porque finanças é um dos três principais motivos de divórcio no Brasil, inclusive de suicídio. Muitas pessoas suicidam e deixam lá um bilhete de estarem passando por um momento financeiro muito complicado. Então é importante que a gente possa tratar sobre isso. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, o que nós percebemos? Da onde surgiu o livro Faça as Pazes com o Seu Dinheiro? Tanto eu quanto a Ana, e quem nos conhece a nossa origem, sabe, nós viemos de uma origem muito simples, uma origem de famílias que não tinham posses, não eram grandes empresários, não, muito pelo contrário. Eu até tive uma vida um pouco mais financeiramente talvez a Ana tenha tido uma vida um pouco mais estável, apesar de vir de uma família muito humilde. Mas eu cheguei a morar em casa que não tinha água, não tinha luz, né? Disse aqui recentemente eu me lembrei de momentos da minha vida, lá quando eu tinha 8, 9, 10 anos, onde papel higiênico era um artigo de luxo. E graças a Deus hoje eu moro numa casa que eu jamais pude sonhar, carro, condição, questão de empresa, sento em mesas com pessoas que eu jamais pude sonhar, frequento ambientes que eu jamais pude sonhar. Eu nunca nem sonhei, por exemplo, fazer um cruzeiro, não achava que eu tinha condições de fazer. Hoje a gente organiza um cruzeiro, então assim, de fato houve uma transformação na minha vida. Mas uma coisa que eu me dei conta é que existem muitas pessoas, o áudio tá bom, gente, vai me dando feedback, vão participando comigo aí, vão fazendo comentários, vão reagindo, por favor. Eu me dei conta que muito da nossa transformação, e quando a gente foi entendendo isso, ela não é só na questão natural, questão de fontes de renda, de investimento, ela não é só natural. Existe uma questão espiritual, que é a bênção, que é a base de tudo. E existe uma questão emocional. Eu costumo dizer que nós precisamos fazer 2 viagens para nós quebrarmos ciclo. Sabe algo que nós percebemos? Existem pessoas, no livro a gente até fala disso, que é como se vivesse num lixão. E
como se as dívidas e a estagnação financeira fossem os ratos e as baratas. E as pessoas declaram, tem uma hora que ela não aguenta mais conviver com ratos e baratas. E ela declara guerra aos ratos e baratas. E aí o que acontece? Quando ela declara essa guerra, ela sai matando ratos e baratas, e ela de fato mata os ratos e baratas, ou seja, pagam as dívidas, botam a cabeça para fora na questão da estagnação, mas daqui a pouco tudo volta como era antes. É como uma pessoa que faz dieta e emagrece e daqui a pouco engorda de novo. Então as pessoas vivem ciclos, padrões, às vezes mais do que uma geração. Então você pega às vezes o tataravô, o bisavô, o avô, o pai, ele próprio, vivendo ciclos, seja de endividamento, seja de estagnação, e algo que não sai, ele não consegue sair daquilo. Então nós conseguimos, então isso não faz sentido, porque pessoas que às vezes estudam, têm faculdade, têm pós-graduação, têm MBA, fala mais de um idioma, por que que essa pessoa vive numa questão dessa? Meu pai e minha mãe me diziam, estuda para você não passar necessidade. Gente, se vocês estão reagindo, seu pai e sua mãe também era assim, coloca aí. Só que algumas coisas foram mexendo muito com a gente, porque a gente começou a conhecer, eu por exemplo morei 10 anos em Santos, hoje eu moro em Bragança, e eu me lembro e eu sempre fui muito curioso, gosto muito de conversar, de pegar um Uber. E quando eu pegava um Uber, eu perguntava para a pessoa, sempre trabalhou no Uber, o que você fazia antes do Uber? Uber é uma coisa nova. E a pessoa me dizia, e eu falava, nossa, mas é legal isso. Aí o cara, não, eu tenho 3 faculdades, eu tenho MBA, eu falo 3 idiomas. Falei, meu Deus, é mesmo? Não, que legal. Agora, como é que tá aqui no Uber? Não, tá, graças a Deus, tá dando para pagar as contas. Como é que é a sua rotina? Eu começo a trabalhar às 6 da manhã e vou até, sei lá, 10 da noite. Meu Deus, são muitas horas. E trabalho sábado, às vezes trabalho domingo. E eu ia dizendo, gente, como é que pode, né? O cara estudou tanto, tanto, às vezes poliglota, 2, 3 faculdades. Como pode um esforço tão grande para pagar contas, por exemplo? E por outro lado, o que fundiu minha cabeça foi quando eu descobri que 40% dos bilionários do mundo, gente, 4 de cada 10, não tem nem faculdade, não tem nem graduação. E aí naquele momento eu falei, gente, essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Como pode alguém que estudou tanto, se preparou tanto e tem uma dificuldade tão grande, outros que não fizeram o mesmo caminho e estão entre as pessoas mais ricas do mundo? Como pode isso? E aí eu fui entendendo que na questão de prosperidade, há uma questão espiritual e uma questão emocional. E a maioria das pessoas não entende isso. Então esse livro ele vem para destravar isso e para tratar disso. Se você está entendendo, coloca o amém aí. Então, sobre isso nós vamos falar hoje, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. As dimensões da prosperidade. E eu costumo dizer que prosperidade não tem a ver com ter tudo, mas não sentir falta de nada. Nós colocamos isso, porque existem muitas pessoas que são ricas, mas não são prósperas. Então, pessoas que às vezes têm iate, tem um helicóptero, tem jatinho, tem avião, tem empresas, muitas empresas, mas não são prósperas, não têm paz, não têm paz. Porque a prosperidade, uma coisa que ela nos traz é paz, é paz. Agora, eu fui entender que existem pessoas, e é um número muito pequeno da população, que tem paz, que dorme tranquilo, que experimenta uma relação extraordinária conjugal, uma relação extraordinária com os filhos, uma relação extraordinária com Deus, uma relação, uma boa relação com o seu próprio corpo. Pessoas que não trocam a relação conjugal com o filho, a saúde ou a intimidade com Deus para poder ter, de fato, uma certa, na questão financeira, poder escolher o restaurante que vai, quando vai tirar férias, onde vai morar, ter uma liberdade. E eu fui percebendo isso. Então, hoje nós precisamos conversar sobre isso, como transformar a sua vida financeira, abordando questões naturais, emocionais, espirituais, é do que a gente trata no livro, além da relação do casal.
na construção de uma vida financeira próspera. Então, de novo, se você está entendendo, comenta aqui, coloca um amém, convida o maior número de pessoas possível. Deixa eu te fazer uma pergunta para você, reflita comigo essa pergunta. E deixa aqui nos comentários, de 0 a 10, quanto você gostaria de transformar suas finanças? De 0 a 10. Você está satisfeito? Você tem hoje uma situação financeira que te agrada ou você tem consciência que pode melhorar? Porque nós costumamos dizer que o livro é para alguns tipos de pessoas. Por exemplo, pessoas que vivem esse ciclo de endividamento e diz, cara, por mais que eu faça, por mais que eu trabalhe, eu não consigo sair desse ciclo. Ou um ciclo de estagnação. Quando ela olha para o passado, ela diz, cara, minha vida parece que não muda, parece que eu ando em ciclos e as coisas não melhoram, eu não prospero. Ou pessoas que dizem, cara, eu até tenho uma reserva, mas eu sei que eu posso mais, eu sei que eu posso viver uma vida melhor. Existem pessoas também que dizem, não, cara, eu já estou muito legal, eu me considero próspero, eu tenho essa vida, mas eu gostaria de ajudar outras pessoas. Então, 10 também, 10, eu já entendi que eu tenho uma responsabilidade que eu posso ajudar. E existe um tipo de pessoa que são os casais, que dizem, cara, nós temos uma vida financeira boa, mas nós não temos alinhamento financeiro, ou seja, o dinheiro meu é meu, o dinheiro dele é dele, dela, e a gente não tem um alinhamento em relação à questão das finanças. Então, o quanto você gostaria de mudar a sua questão financeira, coloca aqui para mim, ó, algumas pessoas já colocando 10, 10, 10. Deixa eu te falar por que isso é importante, nós temos dito isso, inclusive na série que nós terminamos agora, a gente falava sobre isso. Quando você participa, quando, por exemplo, você está num culto e o seu pastor diz, ó, quem quer oração, vem aqui na frente, você vai. No reino espiritual, há um posicionamento seu por mudança, onde você está dizendo, eu recebo, eu quero mudar. Eu quero mudar. Então, todas as vezes que eu te fizer uma pergunta aqui, que você estiver num culto, que você precisa se posicionar. Às vezes você fala, eu estou com vergonha, estou tímido. A oração que vão fazer para quem está lá na frente, eu vou ouvir aqui também, mas é diferente. No mundo espiritual, quando você se posiciona, quando você vai à frente, quando você diz eu recebo. Por exemplo, eu vou agora aqui dizer para você, ó, você terá em 2025 o melhor ano da sua vida até então. Eu estou fazendo uma profecia para você, eu estou fazendo uma afirmação. 2025 será o melhor ano da sua vida até então. Se você recebe, coloca aqui, eu recebo, ou coloca o amém. Isso é um posicionamento, isso é para mim, ok? É um posicionamento. Então, é muito importante que nós possamos fazer isso. Então, eu e a Ana, esse livro surge como? Eu e a Ana, a gente vem dessas famílias simples. Ingrid, por exemplo, conheceu a gente lá atrás. E aí, assim, nós moramos numa comunidade no Rio de Janeiro, chamada Vila Aliança. Só quem conhece o Rio de Janeiro tem noção, né? Eu me lembro de sair para trabalhar e Ingrid, lá na Carnaúba, eu abri o portão para trabalhar e tinha o corpo de uma pessoa e picotado, né? Estava assim, os pés aqui, o resto das pernas ali, o tronco estava ali. Gente, é uma coisa absurda, assim. E nós vivemos nisso, conhece, né? Muito bom. Então, assim, nós vivemos disso, nós viemos dessa situação. Eu vim de uma situação ainda pior quando eu era criança, morando em lugares onde eu já disse, com 10 anos eu precisava carregar água no ombro para coisas básicas da minha família. Então, nós viemos disso e a gente foi se transformando. Como eu já disse, a vida que a gente tem hoje, a casa que a gente mora hoje, a vida que a gente tem hoje é algo extraordinário. E a gente foi entendendo que essa mudança passa por uma questão espiritual, uma questão emocional. Eu proponho duas viagens. Uma primeira ao passado, onde eu entendo onde algumas crenças que me limitam se estabeleceram. E muitas vezes foi na minha infância. Questões de rejeição, dificuldades financeiras que nós passamos, e isso vai gerando crenças em nós, crenças em nós. E aí eu entendo por que às vezes eu consumo demais, por que eu compro demais, por que eu não controlo finanças, porque a minha relação com o dinheiro às vezes não, eu guardo demais e eu não consigo usufruir, e eu não consigo usufruir daquilo que Deus me deu. Ou seja, eu não me vejo como filho, eu me vejo como escravo, como servo. Então, a gente começou a entender isso e gerar uma transformação
em nós. Então, esse livro nasce de uma experiência que nós vivemos. Não bastava limpar aquele lixão matando ratos e baratas, porque elas voltariam, as dívidas voltariam, a estagnação voltaria. Era preciso matar os ratos e as baratas, mas limpar o lixão e, no lugar do lixão, construir, plantar um jardim, porque no jardim não são ratos e baratas que vêm, mas são borboletas. Eu costumo dizer, borboletas são oportunidades. Eu falo, por exemplo, de uma pessoa que eu conheço que é comum construtoras bater na porta dele e dizer assim, olha, nós terminamos o empreendimento aqui, o condomínio, e eu tenho os 4 últimos apartamentos para vender e eu quero fazer uma proposta para você. Por exemplo, o apartamento custa 600 mil e eu quero vender para você por 520. E aí a pessoa dizia assim, cara, eu compro, mas eu não pago 520, eu pago 480. E a construtora dizia assim, não, você não está entendendo, custa 600, eu estou te vendendo por 520, eu estou te dando um desconto. Não, mas eu pago 480. Ah, então eu não vou te vender, eu vou vender para outra pessoa. E aí essa pessoa que eu conheço dizia assim, ó, você que sabe, mas se você for e não conseguir vender, quando você voltar, eu já não vou mais pagar 480, eu vou pagar 450. Aí o cara coça a cabeça e fala, tá, então tá bom, vai. Você compra os 4, compra à vista, à vista. 4 apartamentos, 480 mil. Pá! E ele anuncia, e com o lançamento, tira os tapumes, as pessoas mudando, ele já não vende mais nem por 600, ele já vende por 620, 630, ou seja, compra por 480 e vende por 630 em questão de 3, 4, 5 meses às vezes. Aonde você consegue um investimento com essa valorização? Essas são as borboletas que eu digo. Essa pessoa já está num nível onde ela não corre mais atrás da bênção. A bênção é que anda atrás dela. E é sobre essas pessoas que eu quero dizer e sobre essa transformação que nós estamos falando aqui. Então, se você continuar agindo, reflita comigo aqui, se você continuar agindo em relação às suas finanças, a sua relação financeira com o seu cônjuge, se você continuar agindo como tem agido hoje, como vai estar a sua vida daqui a 10 anos? Como vai estar a sua vida financeira? Como vai estar o seu casamento? Me diz como está e como vai estar. Imagine o seguinte, você não vai mudar nada, você não vai fazer nada diferente. Hoje, a forma como você vive é a forma como você vai viver daqui 10 anos. Como vai estar o seu casamento? Reflita comigo. Como vai estar o teu casamento? Como vão estar as suas finanças daqui a 10 anos se você não colocar em prática nenhuma mudança de hábito? Reflita nisso. Como vai estar? Olha o quanto é importante que, de fato, a gente tenha alguma mudança. É muito importante. Então, pense sobre isso. Você pode decidir não mudar nada na sua vida? Pode, pode. Ontem eu soltei um vídeo onde eu falava sobre isso. Eu dizia, gente, tem uma frase de Einstein que ele diz, é insanidade, presta atenção, é loucura. Insanidade é loucura, é insanidade continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultado diferente. Isso é uma insanidade, nós precisamos mudar. Então pensa comigo, se você não mudar nada na sua atitude em relação a finanças, em relação às suas finanças e seu casamento, como vai estar o seu casamento? Como vão estar as suas finanças daqui a 10 anos se você não mudar nada? Então, o que eu quero te dizer, esse livro que a gente está lançando, ele é um guia prático, ele é um guia espiritual, é um guia emocional, é um guia natural das transformações que nós precisamos viver, não só para sair das dívidas, sair da estagnação, mas que nós possamos construir, inclusive, uma liberdade financeira e alcançar o que é mais valoroso, que é a prosperidade definitiva. Como eu já disse, prosperidade não tem a ver com ter tudo, mas com não sentir falta de nada. É uma ferramenta para transformar não só suas finanças, mas para transformar o seu casamento. É uma ferramenta para te ajudar a apontar um caminho para os seus filhos, para que eles não passem pelo que você já passou. Eu e a Ana tomamos uma decisão, desculpa, em algum momento da nossa vida, que foi as maldições que chegaram na nossa vida, ó, na minha vida e na vida da Ana, se a gente for pegar, nós temos casos de suicídio, homicídio, infidelidade, divórcio, agressão, alcoolismo, tem tudo, tem tudo.
Nossas gerações passadas, olha que você vai pegar. E quando nós nos casamos, eu e a Ana, a gente tem agora 23 anos de casamento. Quando nós nos casamos, essas coisas vieram. Se você consegue entender, coloca a mãozinha. A gente tinha os mesmos hábitos, o mesmo padrão. A gente caminhava na mesma direção de uma repetição de tudo que as nossas famílias viveram até ali. Só que houve um momento onde nós nos posicionamos e dissemos: acabou. Essas maldições, essa forma de viver, essa cópia de padrão, acabou aqui. Meus filhos não vão viver isso. Não vão. Tudo que nós vivemos e que nós vamos copiando o padrão, nós decidimos que os nossos filhos não iam viver. Então, nós passamos por uma mudança e foi isso que tocou no nosso coração para que nós pudéssemos, de fato, escrever esse livro e apontar um caminho para as pessoas sobre uma história prática, não é sobre uma teoria, é sobre uma prática. E é um livro que fala sobre finanças, mas à luz da Bíblia. Porque é algo que eu costumo dizer, eu quero que você imagine um triângulo, é isso que a gente trata muito no livro. Imagine um triângulo, ele é dividido em 3 partes. A base, a parte de baixo é espiritual. Eu costumo dizer que 55% das suas finanças é espiritual, mais da metade é espiritual. 30%, que é a parte do meio desse triângulo, é emocional. Ok? Tem a ver com o meu passado, com as histórias que eu vivi, as crenças que entraram na minha vida, por tudo que eu vi, ouvi e senti. E 15% dos meus resultados vêm de questões naturais. Minha planilha, meu orçamento, quanto eu ganho, quantas fontes de renda eu tenho, 15%. Existem pessoas que se concentram nos 15% e não veem as coisas mudarem de forma que faça muita diferença. Por quê? Porque não entenderam que tem uma questão espiritual, emocional, que é profundo. É como se fosse um iceberg e a sua conta hoje, o seu extrato bancário, a sua renda, ela é a parte visível. Você olha e fala: não, isso é o que eu consigo ver. Eu não estou falando do que você consegue ver, eu estou falando no que está debaixo d'água. Eu não sei se você sabe, mas a maior parte do iceberg, ela está debaixo d'água. A maior parte. Então, o que faz a maior diferença, nesse caso, 85% dos seus resultados, eles têm a ver com questões espirituais e com questões emocionais. E o livro a gente trata disso. Então, vamos falar desses 15%. Algo que nós precisamos fazer, que não é que não tem importância, tem muita importância. Ninguém vai ser próspero se não colocar em prática isso que eu vou te apresentar agora, que é uma questão natural, é um resumo, ok? Minha família vem há gerações vivendo uma história de dívida, de nome sujo, de sufoco financeiro. Isso é uma maldição hereditária. Isabel, é uma questão, muitas vezes, inclusive, de hábitos. De hábitos. A gente normaliza. Se meu pai, minha mãe, se na minha casa sempre foi assim, eu normalizo. Esse é o mundo que eu conheço. Eu não conheço outro mundo. Esse é o mundo que eu conheço. Então, nós tendemos a copiar um padrão. Quando nós, por exemplo, nos casamos, quando a gente começa a trabalhar, existe um projeto para a nossa vida. Existe um projeto, ok? Um projeto. Alguém planejou a nossa vida antes de nós nascermos. Vocês sabem de quem eu estou falando. O Senhor planejou a nossa vida antes de nós nascermos, ok? Como era para ser. Só que nós temos uma tendência de copiar um modelo que nós conhecemos. Qual é o modelo? O que eu vi. Como era na minha casa? Era desse jeito. Por isso, às vezes, dá até um choque, porque o homem vem com umas experiências, a mulher com outro, e dá um choque. Por quê? Porque eu tendo a copiar aquilo que eu vi. Mas existe um projeto, existe um projetista, existe um arquiteto da vida. E em vez de construir uma casa com base nas casas que eu já vi, que é o que eu conheço, eu preciso pegar a planta do arquiteto da vida, que é Deus. Como é para construir meu casamento? Como é para construir as minhas finanças? Não é para copiar o que eu vivi, é para ir lá. E não é desonra reconhecer que, cara, eu amo meu pai, amo minha mãe, honro a vida deles, mas existem muitas coisas que eu não posso fazer igual. Minha mãe faleceu com 42 anos, começou uma luta com câncer com 36. E eu vou dizer para vocês, minha mãe com 36, ali 37, 38, ela já se comunicava com meu pai por bilhete. Se eles tivessem vivido mais tempo, provavelmente eles teriam se divorciado. O casamento deles não era um exemplo para eu seguir. Quantos aqui
podem dizer, se eu tiver um casamento igual ao do meu pai e da minha mãe, eu vou ser muito feliz? Quantos podem dizer isso? A maioria de nós não pode dizer. Não pode dizer, não, eu amo meu pai, amo minha mãe, honro a vida deles, mas eu não posso ter uma relação com o dinheiro que meu pai e minha mãe tinham. Eu não posso ter uma relação com meu marido, com a minha esposa, como meu pai e minha mãe tinham. Eu não vou ser feliz se isso acontecer. Não vou. Então tá tudo bem. Então como era para ser? Deixa eu me guiar pelo arquiteto da vida. Então, primeira coisa na questão natural que nós precisamos entender, planejamento e orçamento. Presta atenção, pelo amor de Deus, se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Você jamais será próspero se você não planejar, se você não tiver um orçamento, se você não tiver um aplicativo, se você não tiver uma planilha, se você não tiver um caderno onde você anota quanto ganha, quanto gasta, onde gasta. Então presta atenção, quer ser próspero? Está lá nos 15%. Planejamento e orçamento. Um dos primeiros passos é criar um orçamento eficiente. Sem saber para onde o dinheiro vai, fica impossível mudar. Impossível. Então, isso está lá nos 15%. Quer ser próspero, precisa ter um planejamento e precisa ter um orçamento. Outra coisa que nós precisamos é identificar os perfis financeiros. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei quantos aqui conhecem, por exemplo, de DISC, ok? Perfil dominante, influente, estável, conforme. Existem perfis financeiros. Se você é casado, você precisa conhecer o perfil financeiro do seu marido, da sua esposa. Você sabia que cada pessoa tem um perfil financeiro? Isso impacta diretamente nas decisões que nós tomamos. Uns são poupadores, outros são financistas, outros são gastadores, outros são desligados. São 5 perfis. E no livro a gente tem uma pesquisa para que você possa fazer o teste e descobrir qual é o seu perfil, qual é o perfil do seu cônjuge. E lá a gente dá dicas de como se relacionam 2 perfis iguais. Todos eles precisam de estratégia. Então vamos lá. 2 poupadores juntos. Teoricamente você fala, cara, isso é lindo, mas eles correm o risco de não usufruir da vida. Usufruir é uma competência que abençoa a sua vida ou não. Existe uma passagem na Bíblia que diz que quem não usufrui daquilo que conquistou, né, tem menos, a sua vida acaba valendo menos que de uma criança que nasceu morta. Então, existem desafios quando tem 2 perfis iguais ou 2 perfis diferentes. Existem casamentos acabando porque os casais não conhecem disso. Então, isso é algo que você precisa descobrir. E você pode fazer esse teste lá no livro, algo que a gente desenvolveu e a gente colocou lá. Por exemplo, o poupador, ele tem essa coisa de querer poupar. O gastador, meu Deus, ele não pode ver uma questão que ele gasta. E dá para mudar esses perfis? Dá. Quando a pessoa entende quem é ele, a identidade dele, quem é ele em Cristo, ele pode mudar, porque ele não é aquilo que ele acredita que é. Então, desenvolve-se determinadas personalidades ou perfis desses a partir daquilo que cada um viveu, ok? Nossa finança é um altar de adoração, onde temos que fazer a nossa parte, entendendo que é natural, emocional e espiritual. Boa, Aline. E assim, a gente dá mau testemunho, assim como quando você fica amiguinho do pecado, meio Gabriela, eu nasci assim, vou morrer, viver assim, vou morrer assim, né? Tem pessoas que têm pecadinhos de estimação. Quando nós nos acostumamos a viver um padrão, seja de endividamento, seja de estagnação, ou nós vivemos uma vida boa, mas a gente não se importa com quem não vive, né? Nós estamos dando mau testemunho do Senhor. Nós não estamos glorificando a Deus. Se você é um cristão de verdade, que conhece a palavra, serve numa igreja, você o tempo inteiro está falando de Cristo, as pessoas olham a sua vida e elas se transformam. Existem pessoas que podem olhar para você, se você, apesar disso, vive endividado, de olhar para você e falar assim, ah lá, fulano é tão bom, vive orando, faz jejum, está na igreja, mas não sai dessa vida. Que Deus é esse que não olha para esse cara? Não, mas Deus não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com as escolhas e opções de cada um de nós. É isso que tem que ver. Então, não cuidar das finanças é dar mau testemunho do Senhor. Então, no livro, nós apresentamos ferramentas como painel dos sonhos, planilha de receita, despesa, para você poder organizar a sua situação financeira. Mas isso nós estamos falando de 15% das finanças, e onde a maioria das pessoas se concentra aí, nos 15%. Mas existem outras questões? Existem. Questões emocionais. Elas impactam muito. 30% dos nossos resultados financeiros vêm de questões emocionais.
Você já ouviu frases como dinheiro é sujo? Ou nunca vou conseguir economizar? Ou nós nascemos pobres, nós somos pobres, isso não é para nós? Você já ouviu? Se você já ouviu, coloca a mãozinha aqui, se você já ouviu esse tipo de coisa. Isso tem um impacto direto na sua vida. Talvez você não só tenha ouvido, mas tenha dito, eu disse muito. Quando eu vivi um tempo de ignorância e eu não sabia. E eu costumo dizer que é como se fosse uma balança. Se eu me afastar aqui, imagina que na vida é como se fosse uma balança. O que nós ouvimos mais? Por exemplo, se você ouviu por ignorância dos seus pais, de quem te criou, você é burro, você nunca vai aprender, você nunca vai dar em nada, nós somos pobres, é como se fosse uma balança, isso vai construindo crenças limitantes. Agora, quando você ouviu, você nasceu para brilhar, você é uma bênção, onde você tocar, vai ser próspero, você vai ser um homem, uma mulher de sucesso. Aí eu estou construindo aqui, ó, ok? Essa balança para o lado de cá. Crenças que me impulsionam. Agora, fala a verdade, quantos aqui ouviram esse tipo de coisa? Eu mesmo, eu repeti o padrão do meu pai, a ignorância do meu pai, os xingamentos do meu pai, eu acabei repetindo, e ele fazia isso por ignorância. A vida dele foi muito mais difícil. Meu pai melhorou muito se for comparar com meu avô. Eu repeti o mesmo padrão no começo, até descobrir isso que nós descobrimos, mudamos e nós colocamos no livro, para que as nossas futuras gerações não sirvam. Então, nós precisamos reconstruir crenças para que de fato nós possamos avançar. Do contrário, você vai fazer uma faculdade, 2 faculdades, MBA, aprender o segundo idioma e não vai romper. Não vai romper, porque as suas crenças te impedem de romper. Já contei essa história aqui. Meu pai dizia que BMW, Mercedes, cara, é um negócio que eu comprei uma BMW algum tempo atrás, eu quebrei uma crença, não, não gosto da ideia de ficar mostrando, não fiz nada por ninguém, mas eu precisava disso para minha mente, para minha cabeça, para mudar, para eu romper com aquilo que meu pai, minha mãe dizia que eu era. Não sou, porque se eu sou, está na minha identidade. É como um cachorro é um cachorro, ele não vai virar um peixe. Quando dizem, você é pobre, nós somos pobres, não dá para mudar, eu preciso mudar essa crença. Quem tem esse tipo de crença no espiritual, ele sabe que é filho de Deus, mas não vive como filho de Deus, vive como servo, vive como escravo. Aquele povo hebreu foi libertado do cativeiro, só que depois de libertado, ele ainda se via como escravo e ele queria voltar para o Egito. Nós conhecemos pessoas que saíram da comunidade que nós saímos, que a Ingrid conhece muito bem, algumas pessoas já colocaram que conhecem lá no Rio de Janeiro. Nós conhecemos pessoas que saíram para uma situação melhor de vida e voltaram. Existem pessoas que saem de determinadas situações e voltam. Por quê? Porque vivem como servos, vivem como escravos, não entenderam que são filhos. Filhos não são servos, não são escravos. Existem pessoas como na história do filho pródigo, quer dizer, o primeiro filho, tá bom, ele pediu herança antes da hora, ele não tinha maturidade, mas ele se via como filho, ele falou, me dá aqui o que é meu. E ele foi embora, quebrou a cara, mas ele se via como filho. O filho que ficou, apesar de ter ficado, nunca se viu como filho, porque quando o filho pródigo volta, ele diz, pô, pra mim você nunca fez um churrasco. E o pai dele diz, não, mas calma aí, tu tá aqui, tudo é seu, pega ali e faz. Sabe, nós vivemos, a gente não entendeu que esse mundo aqui, cara, é assim, é tudo nosso, gente, nós somos herdeiro. Como podem ter ímpios que são prósperos, e eu conheço alguns, e ter cristãos que conhecem a palavra, o manual da vida, e não são prósperos? E a gente dá mau testemunho. Então, no livro, a gente trata de exercícios práticos para que a gente possa reconhecer as crenças que nos limitam e substituí-las por verdades, para que a nossa consciência de filho, nós possamos viver essa consciência. Então, existem vários exercícios que são propostos lá no livro. Muitos conflitos financeiros, muitas vezes, têm raízes emocionais. E reconhecer e buscar o alinhamento é essencial. Muitos casais, se tivessem feito um curso em cima desse livro, que a gente quer disponibilizar para as igrejas darem para os seus membros, disponibilizar sem custo,
Porque muitos casamentos não terminariam se marido e mulher tivessem tido acesso às informações que a gente está colocando nesse livro. Muitos. Nós queremos treinar pessoas para darem essas palestras, para darem os treinamentos, para chegar mais longe essa mensagem. A gente tem certeza que marido e mulheres, muitos, quando conhecerem, quando colocarem as coisas em ordem, muitos casamentos não vão acabar. Então, existem essas questões emocionais e existem questões espirituais. Muitas pessoas não estão vivendo princípios. Por exemplo, em Atos 20:35, há maior felicidade em dar do que em receber. Existem pessoas que não entenderam o papel da generosidade, o papel da gratidão. Existem chaves espirituais. Se nós formos pegar, Abraão era muito rico, Jacó era muito rico, Isaac era muito rico, Davi era muito rico, Salomão muito rico, Ló era muito rico, Jó era muito rico, cara, Pedro era um empresário, Mateus era um cara que tinha muita grana. Cara, muita gente rica que andava com Jesus. Então para com essa ideia de que se eu for rico, eu não... Não, pelo amor de Deus. Ó, a água, a vaca bebe água, a cobra bebe água. Na vaca vira leite, na cobra vira veneno. O problema não é a água, você consegue entender? Coloca a mãozinha aqui, não é a água. Na sua vida o problema também não é dinheiro, é uma questão de maturidade. É uma questão de maturidade, não tem a ver com o recurso. Ah, se eu tiver muito dinheiro eu vou me perder. Não, 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 não. Presta atenção, é como a água. Não, não é porque a vaca bebe água que vai virar veneno e a cobra bebe água e vai virar leite. Não, tem a ver com a natureza desses animais. Você está entendendo? Coloca a mãozinha aqui como a Isabel. Tem a ver com natureza. Nós precisamos viver quem nós fomos feitos para sermos, adequar os planos do Senhor. Então, a espiritualidade é o alicerce de uma vida financeira saudável. Generosidade, fé, andam lado a lado com prosperidade. Eu não estou falando com riqueza, entende bem? Existem pessoas que são ricas, mas não tem paz. Eu estou falando de uma situação financeira onde você tem liberdade, mas você exerce o domínio sobre as suas finanças. A relação entre fé e finanças, quando nós colocamos Deus no centro das nossas finanças, nós aprendemos a administrar com sabedoria e propósito. Presta atenção. Nós falamos no livro da importância de ter reserva financeira e nós colocamos lá um valor, 6 vezes o seu custo fixo. Mas algo que nós dizemos é: não coloque a sua esperança, da sua segurança nessa reserva. É uma questão só. Em Provérbios, a palavra de Deus dá o exemplo das formigas que trabalham no verão, em dias de sol, para que nos dias de chuva, no inverno, elas tenham comida. Esse é o nosso papel. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus, porque o dia que a nossa confiança estiver na reserva, a reserva passou a ser nosso ídolo e nosso Deus. Então não é disso que nós estamos falando. E qual é o limite disso? É um limiar, porque eu digo, o Senhor é o caminho. Se você não faz reserva, você está pecando, está errando, na verdade, né? Você está errando. Só que se você consegue, coloca toda a sua segurança na reserva, aqui você errou para o outro lado. É uma estrada, ou você saiu da margem esquerda ou saiu para a margem direita. Mas você saiu do caminho. Então eu construo a reserva, esse é meu papel, mas a minha confiança está em Deus. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aí. Então nós precisamos colocar Deus no centro das nossas finanças. Finanças é um recurso, assim como o tempo é um recurso, conhecimento é um recurso, ok? É um recurso, é como um dom, ok? É isso. Eu preciso exercer o domínio sobre ele. Algumas pessoas consideram finanças algo diferente. Não, mas aí você está idolatrando finanças. Finança é um recurso como tempo, como saúde. É um recurso para ser usado da forma correta, da forma que agrada a Deus, ok? Para glorificar a Deus. Porque a nossa vida só tem um motivo de ser: glorificar a Deus com tudo. Cada palavra que nós dizemos, cada atitude nossa, com tudo que nós temos, nós precisamos glorificar a Deus. Esse é o papel. Com o nosso tempo, o que nós fazemos com o nosso tempo, o que nós fazemos com o nosso corpo, com a nossa saúde, o que nós fazemos com o nosso conhecimento. Existem pessoas muito inteligentes, mas que não glorificam a Deus. Então, gente, é muito importante que a gente assuma a gestão
desse recurso. Nós precisamos aprender, o que nós ensinamos no livro é sobre como eu exerço o governo sobre esse recurso tão importante que são as nossas finanças. É muito importante. Assim como os casais. Existem casais que se perdem, que se divorciam, porque não aprendem a lidar com esse recurso e permitem que esse recurso seja algo, uma brecha por onde podem entrar sentimentos negativos. Então é muito importante que nós possamos entender como lidar. E no livro a gente ensina como lidar com as finanças um casal. Um dos maiores desafios nos casamentos é alinhar a finança. Você veio de uma educação, seu cônjuge veio de outra educação, vocês lidam com dinheiro diferente. Presta atenção. Dinheiro, sexo, comunicação. Dinheiro, sexo, comunicação. Isso é um tripé que é dos maiores motivos de divórcio e separação. Nós precisamos aprender a nos comunicar. Não é só falar o que a gente quer, mas é tocar o coração das pessoas e desenvolver a competência de ouvir. Nós precisamos entender o poder, o que é o sexo no casamento. E nós precisamos entender o que são as finanças. Se nós entendermos e dominarmos bem isso, nós teremos um casamento perfeito? Não, porque o casamento é a união de duas pessoas imperfeitas, mas um casamento abençoado, cumprindo o papel que Deus sonhou. Então, uma das coisas que a gente se preocupa no livro é ajudar os casais a se relacionar. Os casais precisam conversar sobre sonhos, sobre objetivos financeiros, criar um orçamento junto, e isso é uma das coisas que nós fazemos e que nós ajudamos no livro. Nós oferecemos exercícios específicos para casais alinharem as suas finanças.